eu fico pasmo com a capacidade desse pessoal de produzir provas contra si mesmo. É uma coisa assim, se tivesse isso nas Olimpíadas, o Brasil seria medalha de ouro, prata e bronze, porque, olha, não tem como. O que aconteceu? Segunda-feira teve a operação da Polícia Federal na casa do Carlos Bolsonaro. Aí você fala, pô, tem operação, já saiu uma notícia, é um desgaste enorme para a família Bolsonaro, mas não tem nada tão ruim que não possa piorar. E no caso, eles mesmos pioram. O Bolsonaro foi avisado da operação porque a Polícia Federal chegou na casa do Carlos Bolsonaro no condomínio Vivendas da Barra. Carlos Bolsonaro, vizinho do assassino da Marielle, a Polícia Federal chegou lá às 6 da manhã. O Bolsonaro e seus filhos saíram correndo, fugiram de barco e jet ski às 6h40 da manhã, de acordo com todos os vizinhos, com inúmeras testemunhas aí que a Polícia Federal tem e vários indícios. Isso muito provavelmente vai entrar na investigação, tá? Como obstrução de justiça. Aí, olha só, 9h30 da manhã, 8h30 da manhã chega a Polícia Federal na mansão do Jair Bolsonaro em Angra dos Reis. 9h30 chega o Eduardo Bolsonaro em um dos jet skis. Ok, o Eduardo Bolsonaro negocia, não sei o que tinha para negociar, e aí ele convence o Carlos, o Jair e quem mais estava no barquinho a voltarem também 11h30 da manhã. Uma embarcação, que é um jet ski, não voltou. Falei disso em alguns vídeos passados. Falei, olha, a Polícia Federal está investigando agora porque há suspeitas de que a família Bolsonaro tenha levado computadores, tablets, celulares, documentos, sabe-se lá o que, pendrives, nesse jet ski aí, e o Flávio Bolsonaro colocou isso em algum lugar, ele escondeu em algum lugar. Muitos falavam, a gente fez muita piada falando que, olha, eles devem ter jogado tudo no mar, só que não. Para que jogar no mar e destruir a prova e deixar lá ao esmo, se eles podem simplesmente esconder em algum lugar para depois levar isso para algum outro lugar. Isso já não deve mais estar onde o Flávio deixou, viu? Se é que ele realmente fez isso que a polícia está suspeitando. Por quê? Porque a polícia passou a investigar. Pô, e a terceira embarcação? Eis que o Flávio Bolsonaro vai na imprensa e dá uma explicação, quase chorando o Flávio Bolsonaro. Só que a situação do Flávio piorou logo depois dessa entrevista que ele deu. O Flávio conseguiu dar um tiro enorme no pé? Talvez. Chegou uma situação em que você não sabe nem quem está dando tiro no pé do outro, porque depois que o Flávio falou uma coisa, ele é desmentido pelo próprio advogado. Depois ele é desmentido pelo melhor amigo. Vamos aqui a Flávio Bolsonaro mentindo em rede nacional. Vamos lá. Primeiro, você vê o desespero dele, tá? Bolsonaro. Então, a conversa aqui com o presidente Pacheco foi também nessa linha de mostrar que hoje há uma conjuntura, sim, para perseguir um espectro político ligado a Bolsonaro no Brasil, o que desequilibra a democracia. Eu não devia, mas vou explicar. Eu não voltei para a residência porque eu estava num jet ski que não era meu, que eu tinha que devolver para a pessoa no local que não era a Vila Histórica de Mambucaba, e depois eu fui para um almoço. Depois do almoço eu voltei para a residência na Vila Histórica de Mambucaba. É simples assim. Será que é simples assim? Eu até fui fazendo assim com o meu rosto, para não ficar minha cara muito perto da cara do bandido, né? Pois bem, se alguém estava estranhando o que eu fiz assim, foi por isso. Pois bem, o que acontece é o seguinte. O Flávio diz aí que, olha, eu não voltei para minha residência porque eu fui devolver o jet ski que não era meu. Aí você deve estar pensando, Thiago, se não era do Flávio, era de alguém. E se era de alguém, quem é esta pessoa? Pois bem, essa pessoa tem nome e sobrenome e é o candidato do bolsonarismo à prefeitura de Angra dos Reis. Eu vou te mostrar aqui o que ele disse sobre o jet ski. Então, prepara para rir aí, vamos lá. A embarcação, quem quiser pausa aí para ler, eu não consigo ler porque fica ao contrário aqui para mim. Mas quem quiser pausa aí para ler, e aí eu vou ler para você. A embarcação pertence ao empresário da construção civil, Renato Araújo, pré-candidato à prefeitura de Angra, apoiado pelo clã Bolsonaro. Ele mora no Fade Prime, um dos condomínios mais requintados da região. A melhor parte está aqui no segundo parágrafo para você. Em conversa com pessoas próximas, Renato tem dito que Flávio não teria ido devolver o jet ski no dia da operação. Ou seja, o Flávio não devolveu o jet ski, tá bom? Flávio Bolsonaro não devolveu o jet ski. Aí você fala, esse empresário é um dos melhores amigos da família Bolsonaro. Lembremos, o Bolsonaro ele pesca em Angra dos Reis, ele gosta lá da região. Bolsonaro é um cara que ele gosta é de andar de jet ski, pescar nesses barquinhos pequenininhos,
e ficar lá no mar fazendo isso. Só é o que eu gosto do Bolsonaro, para ele o paraíso é isso aí que ele está vivendo nas últimas semanas, nos últimos meses. Por isso que quando tem alguns que falam, é melhor deixar o Bolsonaro perambulando aí do que prendê-lo, porque senão ele se torna um mártir. Não. Ele está tendo um paraíso na vida dele. Tudo que ele gosta é o que ele está fazendo hoje em dia. Então não, tem que ser enjaulado. Pois bem, o Bolsonaro, por estar em Angra por muito tempo, ele conhece muita gente. Por isso que ele está apoiando aí para prefeito esse candidato que é amigo da família aí há muitos anos. E aí, esqueceram de combinar a versão. O Flávio Bolsonaro vai no Senado Federal, convoca toda a imprensa para uma coletiva de imprensa, fala uma versão, e aí a imprensa vai lá e liga para quem? Para o dono do jet ski. E o dono do jet ski fala, não devolveu não. E aí? Agora você imagina o que vai falar aí para a Polícia Federal quando for depor aí o dono do jet ski. Vai falar, devolveu ou não devolveu? Pois bem, eis que a coisa piora. Dá para piorar, Thiago? Dá para piorar, mas dá para piorar muito. O advogado do Bolsonaro, Fábio Weingarten, chegou nas redes sociais e praticamente acusou o Flávio de fake news. Você fala, o Weingarten acusou o Flávio Bolsonaro de fake news? E o pior, Thiago, piora, mas é claro que piora. O Fábio Weingarten mostrou as fotos provando que o Flávio Bolsonaro mentiu. Então, se a Polícia Federal queria uma prova da mentira do Flávio Bolsonaro, caramba, não tem como provar que o Flávio sumiu com jet ski, que ele está mentindo sobre isso, que tem realmente um indício enorme de ter sido destruição de provas ou ocultação de provas, né? Pode ser que não tenha destruído, tenha apenas colocado em algum lugar para escondê-la, ocultá-la, ou seja, obstrução de justiça. O indício é maior se você souber que ele está mentindo sobre o jet ski. Porque o cara que não fez nada errado não tem por que mentir. Agora, se ele fala, não, eu devolvi o jet ski para o dono, depois eu fui para um almoço, por isso que eu não estava lá quando eu estava a Polícia Federal. Aí o Flávio diz, eu não sou investigado, eu não devo nada. Como que não é investigado, Flávio? Na quinta-feira, o Ramagem sofreu busca e apreensão e na decisão do Alexandre de Moraes está ali citado um episódio em que tem uma reunião da BIM paralela com o Flávio Bolsonaro, com a participação do Ramagem, do General Heleno e dos dois que estão presos, para tratar de salvar o Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Como é que ele fala que não é investigado, que não tem nada? Ele nem sabe se é investigado porque o nome dos investigados está sob sigilo, mas o Carlos achava que não era investigado até segunda-feira, 5 da manhã. Aí chega o Weingarten. Pois bem, o Weingarten chega e fala o seguinte, eu vou te mostrar aqui, quem quiser pausa para ler novamente, pausa aí para ler, mas eu vou ler para você, vamos lá. Arrumando novamente a bagunça de fake news. O presidente Jair Bolsonaro saiu para pescar com filhos e amigos às 5h50 de segunda-feira, com um bote e 2 motos aquáticas, jet ski. O próprio Weingarten falou que o Bolsonaro tinha saído às 5. Agora é 5h50. Por que ele fala 5h50, Thiago? Por que era 5h50? Ele fala qualquer horário antes das 6. Por quê? Porque às 6 da manhã, em ponto, foi o horário em que a Polícia Federal entrou no condomínio Vivendas da Barra Pesada. E às 6 da manhã, ou seja, a partir das 6 da manhã, em ponto, que a Polícia Federal, imagina que a polícia fica perto do local onde vai fazer a operação, e às 6 em ponto, a polícia chegar lá, para não chegar nem em 5h59, nem em 6h01, 6. Então, a partir das 6, o Flávio Bolsonaro pode ter sido, a família Bolsonaro, enfim, pode ter sido avisada. 6h01, 6h02, 6h03. Então, ele fala 5, agora se contradiz, falou 5h50. Tiago, o Fábio Weingarten é tão burro que ele falou um horário e agora ele mudou o horário em 50 minutos em questão de 2 dias? Não! O Fábio Weingarten mudou o horário porque inúmeras testemunhas falaram que viram a família Bolsonaro sair mais ou menos às 6h40 da manhã. O horário do que as testemunhas dizem bate. Várias testemunhas que não se conhecem dizendo que viram a embarcação ali sair 6h40. Alguns confirmam que era a embarcação que estava a família Bolsonaro, outros dizem que viram a embarcação que tem a mesma descrição no mesmo horário. Então a situação da família Bolsonaro fica difícil. Então o Weingarten mudou um pouquinho o horário para ficar lá, não, talvez essas testemunhas todas erraram por 50 minutos. De 5h50 a 6h40 dá 50 minutos. De 5 da manhã a 6h40, teriam que todo mundo ter errado por 100 minutos. Ou seja, teria que todo mundo ter errado por 1h30, 1h40 minutos. Difícil. Então segue aí o Weingarten. Assim que recebeu a notícia da ação policial em desfavor de seu filho Carlos,
Ambos retornaram imediatamente com um dos jet skis. O outro jet retornou posteriormente para o mesmo endereço em Mambucaba, onde se encontra desde o início da estadia do presidente na região. É completamente absurda qualquer ilação destoante da versão acima. E tá aqui a foto dos dois jet skis. Ou seja, ele voltou para o endereço onde se encontra o presidente. E aí você fala, peraí, então voltou também depois para a casa do presidente. Então não voltou para o dono. E o próprio dono do jet ski falou, não voltou para mim. Aí ele mostra a foto dos dois jet skis. O que voltou com o Eduardo Bolsonaro e o do Flávio Bolsonaro, que voltou depois, sabe-se lá como. Você fala, peraí, então o Flávio disse que devolveu para o dono. O jet ski não era meu, eu devolvi para o dono. O dono diz, não devolveu. O Van Geert fala, não, os jet skis estão aqui juntos no mesmo lugar onde sempre estiveram. Você está percebendo o que eu falei 10 minutos atrás, no comecinho do vídeo? Esse pessoal tem uma capacidade inimaginável de produzir provas contra si mesmo. Se a Polícia Federal estava com uma pulga atrás da orelha de que, olha, pode ser que esse pessoal saiu aí de embarcação com provas para destruir provas. O Flávio Bolsonaro, na entrevista que ele deu uma entrevista longa, coletiva, ele fala o seguinte, nem vou mostrar aqui porque a entrevista é longa, ele tenta se justificar de todas as maneiras. Aí ele fala o seguinte, eu não era alvo, o Carlos era alvo, e ele entregou tudo que ele tinha, um tablet e 2 celulares. O quê? Toda a família Bolsonaro estava reunida com os chefes do gabinete do ódio e vocês só tinham um tablet e 2 celulares? Tá muito estranho. Pegaram também os computadores do Tércio Arnaud. Tá. Mas o Carlos Bolsonaro não tem computador, ele tem 2 celulares e um tablet. Só isso que tem o Carlos, será? Pois bem, não sabemos, não saberemos. Tão cedo a Polícia Federal vai investigar isso aí também. Peço aí sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta.